seguindo com a demonstração da corretude do algoritmo de caminhos mínimos de Dijkstra, a gente vai falar agora do passo. Tá? A prova é por indução e agora a gente vai tratar do passo. Para lembrar de vocês o contexto, a gente viu no vídeo passado o pseudocódigo do algoritmo, no qual a gente vai referenciar ainda nessa demonstração, afinal, é sobre ele que a gente está querendo provar alguma coisa. Então, os passos que ele realiza são essenciais para a demonstração. A gente encontrou ali, a gente especulou, olhando para o pseudocódigo, três invariantes, três propriedades invariantes, que são aquelas que a gente quer demonstrar que valem ao longo de todas as iterações do algoritmo. Por isso que elas são invariantes. A gente quer provar agora que elas são mesmo. A gente fez essa especulação, chutou ali as propriedades. E, sendo uma prova por indução, lembra a metáfora dos dominós? A gente tem que mostrar o caso base, ou seja, que o primeiro dominó cai, que as propriedades valem no início da primeira iteração, no nosso caso. E agora a gente vai mostrar, ao longo do passo, que se as propriedades valem no início de uma iteração K qualquer, tem que ter essa generalidade na prova, para uma iteração K qualquer, analisando o que o algoritmo faz ao longo daquela iteração, a gente vai mostrar que no final daquela iteração, ou no início da próxima, concomitante, as propriedades continuam valendo. Quer dizer, o comportamento do algoritmo ele vai avançando ali no cálculo das distâncias, dos predecessores e tal, mas ele preserva essas propriedades, tá? E de modo que elas vão valer no final, inclusive, nos devolvendo, portanto, as distâncias corretamente. Para relembrar vocês, porque se a gente não souber o que a gente está provando fica difícil, né? As três propriedades são as seguintes. A primeira, que é, digamos que é a central dentre essas, embora todas sejam essenciais para a demonstração, é que para todo vértice que está em R, né, no conjunto dos visitados, o dist_v é de fato a distância de S a V. Né? É a propriedade que está dizendo, olha, o cálculo para os visitados está correto. Né? Ao longo do algoritmo dist, o valor dist de um certo vértice W vai mudando, ele pode mudar diversas vezes, mas quando esse vértice é visitado, quando ele é inserido em R, esse valor está correto. A propriedade 2 diz que pred de V corresponde ao penúltimo vértice no caminho mínimo de S até V. E a propriedade 3, que é a mais trickzinha assim, aliás, só fazer relembrar, no 2 ali, no caminho corrente, no caminho que eu tenho até aquele momento, no melhor caminho que eu tenho até aquele momento. Tá? É o penúltimo vértice no melhor caminho. Não necessariamente aquele caminho já é o mínimo. E daí, falando da propriedade 3, para todo vértice que ainda não está em R, a gente não tem como garantir que o dist_v é o valor da distância, o valor do caminho mínimo dentre todos os caminhos. Mas ela diz uma coisa próxima disso. Ela diz, olha, dist_v, para todo vértice fora de R, em V menos R, é o valor de um caminho mínimo que só usa vértices que estão em R, exceto pelo último, né, que só usa, que começa ali, que desde a origem até o penúltimo vértice, todo mundo está em R. Então, se eu restringir a minha busca por caminhos mínimos entre aqueles que estão em R, que passam por R só no último salto, chegam até o vértice V, dist_v tem o valor desse caminho mínimo. Tá legal. Relembrar dessas propriedades, vamos ver aqui como que funciona o passo. Então, no passo, a nossa ideia é a seguinte, a hipótese de indução é que as propriedades 1, 2 e 3, elas valem no início da késima iteração. Tá? No início da késima aqui. E a gente quer mostrar que no início da késima mais 1, depois do que o algoritmo fizer, elas vão continuar valendo. Vamos pegar então uma iteração genérica. Eu falei para vocês, tem que ser genérico, tem que ser uma para valer ali para qualquer iteração. Então, numa iteração genérica, o que o algoritmo faz em toda iteração? Ele pega o vértice V, que está em V menos R, que ainda não foi visitado, que está fora de R, com menor valor de distância. E daí coloca ele em R. Então vamos analisar uma iteração em que um certo vértice V qualquer, tá, foi pego com essa propriedade. Tá bom? Então vamos começar aqui fazendo um desenho para exemplificar isso. Então eu tenho aqui o meu vértice S, tá? E daí tem diversos outros vértices que também estão em R, tá? Que também já foram colocados aqui dentro. E eu vou fazer aqui as setinhas indicando os predecessores, tá? Só para ilustrar possibilidades aqui. Então notem que as setinhas dos predecessores indicam aqui uma árvore de caminhos mínimos
entre S e todos os demais vértices que estão em R. Esse aqui é o meu conjunto R. E daí, nessa iteração, eu estou supondo que eu vou pegar um certo vértice V. Lembra que eu falei para vocês, analisando o pseudocódigo do algoritmo, a gente vê claramente que depois que um vértice entra em R, no conjunto dos visitados, seu valor de distância nunca mais é alterado. Então a gente tem que mostrar aqui, né, tem a ver com a propriedade 1, que esse vértice V que vai entrar no conjunto dos visitados, a gente tem que garantir que o valor da dist de V corresponde ao comprimento de um caminho mínimo, né, corresponde a uma distância. Porque senão o algoritmo, se a gente não puder garantir isso, a gente não tem como garantir que o algoritmo está correto. Tá legal? Então, digamos aqui que eu tenho esse vértice V e que existem aqui, né, diversos arcos atravessando essa fronteira, tanto para V quanto para outros. Tá? Não precisa ser apenas para V, tem outros arcos ali atravessando a fronteira, indo para outros vértices que ainda não foram visitados. E o V é a bola da vez, é o vértice que minimizou o dist V dentro de todo mundo que estava fora de R. Como que a gente vai mostrar que, de fato, eu tenho um caminho mínimo até V? Tá? A ideia é a seguinte, vamos tentar imaginar aqui uma situação em que isso pudesse não dar certo. Vamos tentar imaginar uma situação em que isso pudesse dar problema. Vou até pegar uma outra cor aqui para destacar isso. Imaginem que, de alguma forma, eu tivesse um outro caminho até V, tá? Que ainda não foi considerado, que tem um determinado custo. Tá? E a gente vai mostrar que o custo desse caminho genérico, desse caminho P genérico, é maior ou igual ao custo do que a gente já encontrou para V. Portanto, demonstrando que, olha, eu peguei um caminho qualquer e mostrei que, olha, um caminho qualquer que vai de S a V não pode ter custo menor do que o que eu tenho em mãos agora. Assim, o que eu tenho em mãos é o mínimo. Tá? Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui esse S, imagine que esse S, ele passa aqui, ele dá uma voltinha e ele chega em V. Tá? É um caminho genérico, tá, gente? Esse desenho que eu fiz aqui não é para pensarem que ele é longo ou curto só por causa do desenho, foi onde coube aqui na minha ilustração. O que tem de importante sobre esse caminho, que eu vou chamar de P aqui? Tá? O que tem de importante é que esse caminho, em algum momento, precisa cruzar a fronteira dos vértices visitados, dos vértices que estão em R, para os vértices não visitados, os que estão fora. Tá? Ele tem que cruzar pelo menos uma vez. Tá? Como é um caminho qualquer, eu não estou nem dizendo que ele não pode ficar entrando e saindo. Tá? Mas eu não vou ilustrar isso. Tudo que eu preciso para a minha demonstração é lembrar vocês que, olha, uma vez pelo menos ele tem que cruzar. Então ele tem que sair de S e andando ali por vértices que estão visitados. Eventualmente ele sai para fora dos visitados. E daí tem essa segunda parte que chega em V. Tá? Sendo assim, então eu vou dizer que esse meu caminho P, ele tem dois pedaços. Ele tem um pedaço aqui que está fora de R, que eu vou chamar de P2. E ele tem um pedaço que está dentro de R até o primeiro vértice fora. Tá? A divisão vai ser feita aqui, ó, que eu vou chamar de P1. Então, o meu P nada mais é do que a concatenação do P1 com o P2. Se eu fundir os dois, eu gero o meu caminho P. Tá legal, estou fazendo tudo isso, mas por que eu quero mostrar, tá? Por que eu quero mostrar por que eu estou dividindo dessa forma, onde que eu quero chegar? Primeiro, vamos dar um nome aqui, vamos dizer que esse vértice, o primeiro fora aqui, né, o vértice final de P1 e origem de P2 é um vértice W. Tá? Só para dar um nome para ele. Eu quero mostrar que esse caminho P não tem nenhuma possibilidade de ter um custo menor do que o caminho que eu já tenho até V. Tá? Do que o caminho que eu já tenho até V, que é percorrendo todo aqui dentro de R e só dando um último salto ali por um arco. Por exemplo, digamos que fosse esse aqui. Né? Digamos que o caminho mínimo que eu tenho seja esse aqui. Eu quero mostrar que não tem como eu ter um caminho de custo menor que ainda não foi considerado. Como que eu vou fazer isso? É a seguinte observação que a gente vai fazer. Eu vou fazer as contas certinho, mas eu quero passar a intuição para vocês primeiro. Olha só, eu não escolhi V à toa. Eu escolhi V como sendo o vértice que minimiza a distância naquela iteração, dentre os que estão fora de R. Dentre os ainda não visitados, V é o que tem a menor distância. Por que isso é importante? Porque isso vai me dizer, por exemplo, que o valor de dist de V é menor ou igual que o dist de W. Né? W é um outro vértice
que está fora de R, e ele tem um valor de dist dele. Então quer dizer que o custo para ir de S até V do caminho que eu tenho em mãos é menor ou igual que o custo para ir de S até W. Isso já dá uma dica para a gente que, olha, parece improvável que esse caminho P, que nada mais é do que a concatenação do P1 até mais o P2, seja menor do que o caminho que eu tenho de S a V, né? Porque só para ir de S até W, só para fazer uma parte desse caminho, eu já vou pagar pelo menos tanto quanto o custo que eu tenho. Além disso, lembra o que a gente não pode ter. O que a gente mostrou que quando está presente, o Dijkstra pode dar errado. Eu não posso ter custos negativos. Se eu não tiver custos negativos, esse P2 ele pode ser muito pequeno, ele pode ser muito curto. Mas sabe o que ele não pode ser? Ele não pode ter custo menor do que zero, que eu não tenho custo negativo. Então, P1 não pode custar menos do que o caminho de S até V. P2 não pode custar menos do que zero. Tem como o caminho todo P custar menos do que o que eu tenho em mãos? Tem como existir esse caminho mínimo, um caminho menor de S até V do que o que eu já considerei? É essa a ideia, vamos só formalizar agora as continhas. Então, vindo aqui para a gente organizar essas contas, então aqui, olha só, pela propriedade 3 da hipótese de indução, qual que é a propriedade 3? É aquela que diz que o que eu tenho para cada vértice V que não foi visitado até o momento, em dist, é o valor de um caminho mínimo que só usa vértices de dentro, de R. Né? Um caminho mínimo com essa restrição. Então, pela propriedade 3 aqui, da hipótese de indução, a gente tem que dist W é o menor caminho de S até V, é o menor caminho que só usa vértices em R. Sendo assim, nós temos que dist de V é menor ou igual, porque pode ter empate, por isso igual ali, que dist de W. Lembrando que W é aquele vértice ali, o primeiro vértice do caminho P que está fora da fronteira, né? É o último vértice da parte P1. Então, dist de V é menor do que dist de W. Eu vou pagar, para chegar até W, eu vou pagar pelo menos tanto quanto eu pago para chegar até V. Só que como nós não temos arcos de custo negativo, aquilo que eu falei, a gente sabe que o custo de P2 é maior ou igual que zero. Né? Esse P2 ele pode até ser vazio, mas ele não pode ter custo negativo. Então, a soma dos custos das arestas que estão nele, seja ele o que for, vai ser maior ou igual que zero. E vamos adicionar aqui que esse dist de W aqui, esse dist de W é igual ao custo de P1. Ou melhor dizendo, não é igual, é menor ou igual. Né? Dist de W é o custo do menor caminho. O custo de P1 é o custo de um caminho. Né? Na melhor das hipóteses, ele é o menor caminho até W, ali, que só usa vértices em R, mas é o custo de um caminho. Então, deixa eu até fazer uma correção aqui que eu acho que eu atropelei a minha própria demonstração. Eu vou tirar essa observação daqui. Vamos arrumar aqui. Então, eu vou concluir primeiro ali em cima, para a gente ir passo a passo, apenas que dist de W é menor ou igual que o custo de P1, da primeira parte do caminho. Mas, daí a gente complementa. Pela escolha de V como vértice que minimiza dist, a gente tem justamente que dist de V é menor ou igual que dist de W. Eu vou até colocar um dist de W mais zero aqui, vocês já vão entender por quê, só para facilitar a conta. Né? O zero não vai atrapalhar nada, mas eu vou poder dizer então que isso aqui é menor ou igual. Dist de W a gente já concluiu que é menor ou igual que o custo de P1. Zero é menor ou igual que o custo de P2. E isso aqui é exatamente o custo do caminho P, do caminho inteiro. Então notem o que a gente fez. A gente acabou de mostrar que dist de V, o valor que eu tenho para V, né, que corresponde a um caminho mínimo que eu encontrei, tem um valor menor ou igual do que o custo de qualquer caminho P, porque o P eu construí ele de modo absolutamente genérico, do que qualquer caminho P que chegue até V. Portanto, dist de V é o caminho mínimo. Se você é menor do que qualquer um dos outros, pode até empatar, mas não tem como perder. Você tem um caminho mínimo. Então a gente mostrou que dist de V é um caminho mínimo, portanto, a propriedade 1 do invariante vai valer no início da iteração k mais 1. Lembrando, o que é a propriedade 1? A propriedade 1 nos diz que para todo vértice V em R, dist de V é o valor da distância calculado corretamente. A gente acabou de mostrar que para o novo vértice que está entrando em R, notem por que a preocupação com o V que vai entrar naquela iteração. Por que eu estou preocupado com ele?
Porque ele é o único vértice novo no R. Pela hipótese de indução, todo mundo que está lá dentro, no início da iteração K, já está com o valor correto de distância. Tá? Eu suponho que as iterações anteriores resolveram isso. Eu tenho que me preocupar com o que muda ao longo dessa iteração. O que muda? O V entra em R. Então eu tenho que garantir, olha, ele entra com o valor correto de distância. E a gente acabou de mostrar isso. Acabou? Não acabou. Por quê? Porque embora essa propriedade 1, né, seja a que a gente está mais interessado, para prová-la a gente precisou de outras propriedades, no caso da 3 em particular. Né, e a gente quer que a 2 também valha para que a gente saiba reconstruir os caminhos. Então agora a gente tem que mostrar que as propriedades 2 e 3 também são reestabelecidas. E as propriedades 2 e 3, elas vão ser reestabelecidas justamente na parte do algoritmo em que o vértice V é visitado. Vou lembrar vocês aqui, antes da gente entrar nela, que depois que o vértice V foi escolhido ali como sendo o que minimiza a distância, né? Essa escolha é bem importante, e foi adicionado a R ao conjunto dos visitados, eu vou percorrer todos os arcos que saem de V, atualizando a distância quando o caminho que passa por V e chega naquele vértice W for menor do que o que ele tem. Daí eu atualizo a distância e o predecessor. Só quando for vantajoso, quando eu tiver ganho. Tá? O que isso vai gerar para a gente? Qual a conclusão que a gente vai ter a partir disso? Então vamos ver aqui como que a gente usa isso para mostrar que as propriedades 2 e 3 também são reestabelecidas. Né? Então a gente está preocupado com elas agora, mostrar que elas são reestabelecidas. Então vamos passo a passo aqui, completando juntos. Ó. Para os vértices que não são destino de uma aresta com origem em V, nada muda. Por quê? Porque pela hipótese de indução, para o R que eu tinha no início da iteração K, estava tudo valendo. As propriedades 1, 2 e 3 valiam. Eu tenho que me preocupar de novo, como eu salientei, com o que muda. Se um vértice não é destino de uma aresta que sai de V, nenhum novo caminho até ele foi considerado, foi descoberto nessa iteração. Eu adicionei o V até R, mas o melhor caminho que chegava até esse vértice, lembrando da propriedade 3, que diz respeito ao melhor caminho, ao caminho de menor custo, que só usa vértices de R, certamente não vai usar V. Né? Porque V não tem nenhuma aresta para esse cara. Então, esse cara eu não preciso nem me preocupar. Então, nada muda. E se nada muda, o resultado segue da hipótese de indução. Né? Basicamente o que eu estou dizendo é, se valia no início da iteração anterior e nenhum caminho novo foi encontrado para esse vértice, as propriedades 2 e 3 que dizem respeito ao valor desse caminho, de um caminho de menor custo que só usa vértices em R, e ao predecessor, né, a quem é o penúltimo vértice nesse caminho, se não mudou, as propriedades 2 e 3 valem automaticamente para esses vértices. Vamos nos preocupar então com os vértices em que as coisas mudam. Ou que podem mudar, melhor dizendo. Então vamos considerar um vértice W, tá? Em V-R, então ele está fora ali da vizinhança, esse W está fora dos visitados, perdão, ele está fora dos visitados, e existe uma aresta de V para W, então tem possibilidade de mudar. Tá? Pela hipótese de indução, invocando ela de novo, as propriedades me garantiam que disse W e predecessor de W já tinham valores corretos, ou seja, tinha o valor do caminho mínimo que só usava vértices que estavam em R, mas no R antigo. Né? Então, considerando quais vértices? Considerando os vértices em R, né, nos visitados, menos V. Tá? Se eu considerar os R menos V, disse W e predecessor de W, antes de serem alterados ao longo da iteração K, estavam corretos. Eles tinham o valor da distância e apontavam para o penúltimo vértice corretamente ali. Daí a gente tem que se preocupar se esses valores mudaram. Né? Mas notem o seguinte, esses valores só mudam, tá? Eles só vão ser alterados aqui nesse laço, né? Nesse laço aqui, se eu passar pela condição do if. Então eu estou considerando o arco VW ali e posso mudar isso, mas ele só vai mudar se disse de W, se o caminho mínimo que eu tinha para o W for pior, tiver um custo maior, do que o caminho mínimo que eu acabei de descobrir, do que eu disse V mais CVW. Então, esses valores só devem ser alterados se existir um caminho de custo menor para W que passa por V. Esse é o que a gente tem que completar aqui. Porque V foi o único vértice inserido em R. Então, ou esse caminho mínimo aí usa V, ou então nada muda para ele. Então, se for esse o caso, que existe um caminho de custo menor para W agora, é porque ele passa por V.
Mas se for esse o caso, durante a iteração K do algoritmo, o que o algoritmo faz? Vamos lá ver o que ele faz. Ele faz justamente distW receber distV mais CVW. Então, o algoritmo faz distW, ele atualiza aqui, receber distV mais CVW e predecessor de W receber V. Quer dizer, pela hipótese de indução, eu tinha um menor caminho que só usava vértices em R, né, no R do início da iteração, que para W. distW estava correto. Para de W também estava. Se nada mudou, se eu não encontrei um caminho novo, se não existe um caminho novo usando V, nada mudou. Se existe um caminho novo usando V, eu fiz justamente essa atualização. O algoritmo faz justamente isso. Ele fala, opa, tem um caminho novo que chega até W usando V, então distW recebe distV mais CVW, predecessor de W é atualizado. Portanto, distW corresponde ao custo do menor caminho cujos vértices intermediários estão em R. distW foi atualizado corretamente. Quer dizer que a propriedade 3 está correta. E predecessor de W, de modo semelhante, aponta para o penúltimo vértice nesse caminho. Então, também foi reestabelecida a propriedade 2. Tá legal? E assim a gente conclui a prova. Quer dizer, a gente conseguiu mostrar que tanto a propriedade 1, que era a mais importante ali, digamos, para os nossos finalmente, mas também a 2 e a 3, que são essenciais para a prova, se reestabelecem ao longo da iteração K, elas valem no início da iteração K mais 1. Tá? Como K era genérico, como a iteração era qualquer uma, quer dizer que ao longo de todas as iterações do algoritmo isso vai valer. E só para finalizar, como que isso nos garante, tá? Como que a validade dessas 3 propriedades aqui nos garante que o algoritmo termina corretamente, que ele devolve o que a gente quer. Bem, é só perceber que no final o algoritmo termina quando todos os vértices estão em R. Se todos os vértices estão em R, pela propriedade 1, distV vai ser o valor da distância de S a V. Tá? Quando todos os vértices estão em R, distV é o valor correto que a gente queria. Tá? Então, ao longo das iterações, esse R vai crescendo, no final eu tenho o valor da distância para todo mundo.